Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que damos boas-vindas a todos os presentes nesta sessão solene comemorativa aos 184 anos da criação da Câmara Municipal de Airoca. Passaremos a composição da mesa para tanto convido. Presidente Francisco de Assis Barros. Vice-presidente Oli Roberto Pena. Secretário Ivair Correia. Vereador José Renato do Nascimento. Vereador Lázaro Hélio da Silva. Vereador Mário de Arimateia dos Santos. Vereador Helder de Carvalho Correia. Vereador Alarcon Antônio Delfim. Vereador Antônio Paulo Flores. Excelentíssimo Prefeito Municipal Paulo Roberto Senador. Na oportunidade, salientamos a presença das seguintes autoridades: José Roberto de Oliveira, coordenador do Sistema Geográfico Sul-Mineiro da Eubiose; Sargento Moretti, representando o Tenente Gonélio, da Polícia Militar de Airoca; o senhor presidente Francisco de Assis Barros, para a abertura dos trabalhos, conforme o regimento. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 184 anos de criação da Câmara Municipal de Airoca. Convido a todos os presentes para que, de pé, ouçamos a execução do hino nacional.
Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Há exatamente 184 anos, a sociedade airoocana alcançou sua autonomia político-administrativa com a criação da Câmara Municipal de Airoca. No intuito de relembrarmos este importante fato, que consolidou a identidade política do airoocano, faremos a leitura da Resolução Imperial número 17, de 14 de agosto de 1834. Decreto número 17, de 14 de agosto de 1834, cria a Vila de Airoca e sua Câmara de Vereadores. A regência permanente em nome do Imperador, o Senhor Dom Pedro II, há por bem sancionar e mandar que se execute a seguinte resolução da Assembleia Geral Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Província de Minas Gerais. Artigo 1º. Fica criada uma vila na província da Airoca, com a denominação da Vila da Airoca, na província de Minas Gerais. Artigo 2º. O presidente da província em conselho marcará os limites da mesma, como for mais cômodo os povos. Artigo 3º. Haverá nesta vila uma Câmara Municipal e as mesmas justiças que têm as demais da província em conformidade com o Código do Processo. Artigo 4º. Os habitantes desta vila, novamente criada, serão obrigados a fazer à sua custa as casas da Câmara e cadeia, com as proporções e comodidades exigidas pela Constituição do Império, e prontificar igualmente os arranjos necessários a cada uma delas, para entrarem em igual direitos que por esta resolução lhe ficam. Artigo 5º. Fica a cargo do juiz de direito da comarca respectivo examinar o cumprimento do artigo antecedente, para ter lugar depois da instalação da vila. Artigo 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Antônio Pinto Chicorro da Gama, ministro do Estado dos Negócios do Império. Assim o tinha entendido e faz executar com os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de agosto de 1834. 13º da Independência e do Império. Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz, Antônio Pinto Chicorro da Gama, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. Tramitou na Chancelaria do Império em 16 de agosto de 1834. Aproveitamos para salientar a presença do ex-prefeito municipal, Sr. Joaquim Mateus de Sena. Passaremos agora para as homenagens que serão prestadas pela Câmara Municipal. Celebramos hoje a nossa honrada história e também o nosso povo. Os homenageados foram chamados a esta solenidade por seus méritos, pelo seu trabalho, que, consequentemente, elevou o nome de sua terra, Airoca. Assim sendo, este plenário sente-se feliz em poder, nesta sessão solene, conferir galardões a tão ilustres homenageados, chancelando este reconhecimento pelo povo, através de seu mais legítimo representante, o Legislativo Municipal. Recebem as homenagens nesta noite: Sociedade Brasileira de Obiose, representada pelo senhor Célio Correia de Almeida Filho, Dr. Ronaldo Mendes Paiva, Dr. Rafael Salles Arantes, Paulo Roberto Luz, em memória, representado por sua viúva, senhora Maria da Glória Correia Luz. Jaci Tavares Lobato, em memória, representado por sua filha, senhora Tereza Cristina Lobato Vilela. Convido os homenageados e seus representantes para que fiquem de pé e recebam a calorosa salva de palmas do plenário e de nossa ilustre plateia.
As instituições sociais são uma forma de organização da sociedade. Como exemplo, podemos citar a família, o Estado, a escola, as ONGs, as associações e as religiões. Todas as instituições sociais têm função, meta, objetivo ou propósito e estrutura. A função é o elemento agregador, enquanto que a estrutura é o elemento organizador e possibilitador da convivência social. As instituições surgem para suprirem diversas necessidades humanas, quer sejam materiais ou espirituais. Elas contribuem enormemente para o crescimento do indivíduo e de toda a comunidade. A Sociedade Brasileira de Obiose, fundada em 1921 por Henrique José de Souza, apoiado por sua esposa Helena Jefferson de Souza, em São Lourenço, Minas Gerais. Nessa data, foi lançada a pedra fundamental do movimento eubiótico no Brasil. Sua fundação material deu-se em 10 de agosto de 1924, quando, em Niterói, foram firmados estatutos sociais como Darana, Sociedade Mental Espiritualista. Em 1928, recebeu o nome de Sociedade Teosófica Brasileira e, em 1969, muda seu nome para Sociedade Brasileira de Obiose. Tem como lema Spes in semine, cujo significado é a esperança da colheita reside na semente. É constituída por livres pensadores que têm como princípio vivenciar um conjunto de conhecimentos com o objetivo primordial de congregar, construir e religar integralmente as dimensões do sagrado com o profano, ou do divino com o humano. Iniciou suas atividades em Airoca no ano de 1952, quando um grupo de 10 pessoas, por determinação de seu dirigente máximo, chegou na antiga estação ferroviária, sendo recebidos pelo senhor Felipe Senador, que, sem conhecê-los, havia sonhado com a chegada da comitiva. Receberam boa acolhida do povo airocano, hospedando-os e apoiando-os nas suas iniciativas. No ano de 1962, foi criado o Instituto Cultural de Airoca, movimento cultural espiritualista que vigorou até 1970. A eubiose foi considerada de utilidade pública pelo Estado de Minas Gerais. Em data de hoje, 10 de agosto, foi instituído o Dia Nacional da Eubiose pelo Congresso Nacional. Desde sempre, preocupou-se em trazer para a população de Airoca atividades de formação profissional e conhecimentos nas diversas áreas, se engajando em atividades junto aos profissionais da cidade. Citaremos alguns. Manteve e ministrou um curso de datilografia que durante décadas capacitou os jovens airocanos. Instituiu e mantém a atividade denominada de brinquedos, oferecida às crianças da cidade, contribuindo até hoje para sua formação integral. A Biblioteca da Sociedade Brasileira de Obiose foi por mais de 30 anos a única biblioteca pública da cidade e que ainda continua à disposição da sociedade. Nas décadas de 80 e 90, trouxe uma escola de teatro, dirigida pelos professores Edson Madela e Oscar Castelo Branco, de Luca. De 2002 a 2006, manteve o curso de informática, que funcionou no prédio da cadeia pública, e depois na escola Conselheiro Fidelis, com amplo atendimento aos jovens da cidade. Contribuiu com a Pastoral da Saúde, ministrando ensinamentos sobre alimentação natural. Contribuiu com a Secretaria da Saúde, trazendo cursos, e com a Secretaria da Educação, com palestras sobre temas solicitados. Mediou a doação de um gabinete odontológico completo para a Secretaria de Saúde, instalado na APAI, para atendimento da população. Faz frequentes doações de materiais, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bengalas, muletas e afins para o Lar Santo Antônio. Assim, a Sociedade Brasileira de Obiose, Departamento de Airoca, tornou-se parte inseparável de nosso povo. Convido para a entrega da homenagem à Sociedade Brasileira de Obiose o senhor presidente Francisco de Assis Barros.
Fará uso da palavra em nome da Sociedade Brasileira de Obiose, o senhor Célio Correia de Almeida Filho. Senhoras e senhores autoridades presentes, excelentíssimo prefeito municipal, presidente da Câmara dos Vereadores, demais vereadores e demais membros administrativos da cidade e cidadãos seriocanos. Eu, em nome da sociedade, que sou um membro relativamente antigo, frequento a Obiose desde 1977 e aqui em Uoca desde 1979. Então eu sinto assim, honrado, de certa forma um pouco, não digo emocionado, mas lembrando dos eventos assim, que marcaram muito a minha formação pessoal, né? E as contribuições que nós participamos e depois vieram a ser realizadas em prol da Obiose. Essas que foram citadas são algumas, né, que marcaram época aqui, principalmente por causa da geografia, da biblioteca, e outras que na época foram instituídas como novidades e hoje são atuantes aqui, né, como eventos culturais que nós realizamos frequentemente, apoio que nós damos às atividades das escolas. Então, isso são atividades que estão, obviamente, ligadas às atividades da Obiose em todas as cidades onde ela tem um departamento. Foi mencionado aqui o coordenador do Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Esse Sistema Geográfico, ele é constituído das cidades vizinhas daqui, como Conceição do Rio Verde, São Tomé das Letras, Carmo de Minas, Pouso Alto, Itaiandu, Maria da Fé e São Lourenço, né, que seria o núcleo, digamos, dirigente das demais cidades. Em todas as cidades, os trabalhos que fazemos são similares ao que nós citamos aqui. E hoje, particularmente, não sei se coincidência, nós chamamos de determinismo, de certa forma, a Obiose foi homenageada no Congresso Nacional. Às 3 horas teve uma sessão solene, onde estiveram presentes o Supremo Dirigente da instituição, o venerável Hélio Jafta de Souza, e os deputados, né, que contribuíram para que esse dia de Obiose fosse instituído como data nacional. Então, esse evento aqui tem essa especial comemoração, né, porque é um evento nacional que nós não prevíamos que fosse no dia de hoje, não sei se planejaram ou não, mas coincidiu com essa homenagem no Congresso. Então nós estamos muito orgulhosos dessas homenagens, né? E em nome da sociedade fico muito grato e agradeço a colaboração que nós sempre tivemos aqui, e ficamos assim bastante, marcou muito a nossa presença, o contato que tivemos com pessoas daqui que mostraram a nós, né, aos membros da Obiose, as sementes que plantamos, os seus efeitos perduram até hoje e que estão ainda em evidente evolução. Muito obrigado a todos e boa noite a todos. Senhoras e senhoras, temos a honra de anunciar a todos que o representante do homenageado José Onélio de Souza, o senhor Júlio Onélio de Souza, devido a um imprevisto, conseguiu chegar neste momento para a devida homenagem. Peço-lhe para que fique de pé para receber uma salva de palmas de nossa ilustre plateia. Passamos a continuidade das devidas homenagens.
destaque na área da saúde. Seus filhos, movidos pela inspiração e pela eficácia da medicina, trabalham incansavelmente para aliviar o sofrimento e o restabelecimento da saúde de muitas pessoas. Mas nessa labuta diária, os filhos de Airoca contam com valorosos irmãos da arte de curar, os dentistas. Airoca também é terra de excepcionais profissionais da área de saúde bucal. Contudo, um deles, Airoca adotou como filho, Dr. Ronaldo Mendes Paiva, que assim como os demais irmãos de profissão, no silêncio, sem granjear louros, deu grandes contribuições ao nosso povo. Dr. Roberto Mendes Paiva, formado em 1961 pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, Minas Gerais, pós-graduado em Cirurgia Bucomaxofacial pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, titular da Associação Brasileira de Cirurgia Oral, presidente de honra da ABO de Caxambu, atividades exercidas, diretor do Serviço Odontológico da Universidade Federal Fluminense, cirurgião, dentista do Hospital Universitário Antônio Pedro, professor titular da Faculdade de Odontologia de Valência, professor assistente da Faculdade de Odontologia de Campos, professor adjunto da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, direção da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, chefe do Serviço de Emergência da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Fluminense, membro do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, membro do Colegiado de Extensão do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense, membro do Conselho do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense, curso de atendimento pré-hospitalar Resgate de São Paulo, coordenador do Serviço de Monitoria do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense, membro do Conselho Municipal de Saúde de Caxambu, voluntário nos PSFs de Caxambu para cirurgias orais, ex-venerável da loja maçônica Nova Cássia de Caxambu. Dr. Ronaldo era admirador e amigo do nosso herói de curar, Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz. Dr. Ronaldo chegou em nossa terra em agosto de 2011, pelas mãos de sua saudosa filha, Dra. Marília Figueiredo Paiva Abrão, então fonoaudióloga de nosso município, que providenciou uma consulta gratuita para uma pessoa necessitada de nossa comunidade. Desde esse dia, todas as segundas-feiras, temos a graça de tê-lo em nosso meio, doando-se em prol daqueles que necessitam. Com base em dados do setor municipal de odontologia de 2011 a 2018, as mãos generosas do Dr. Roberto Mendes Paiva ofereceram gratuitamente aos airocanos 332 cirurgias de média complexidade e 501 atendimentos básicos, com um total de 833 procedimentos. Estes números são uma pequena amostra da dedicação e do amor que ele nutre por nossa terra. Por tudo isso, saiba, Dr. Roberto, que o Senhor já tem um lugar especial em nossos corações, e o reconhecimento como honrado e verdadeiro filho de nossa Airoca. Convido para a entrega da homenagem ao Dr. Roberto Mendes Paiva, o vereador José Renato do Nascimento.
anterior, a gente não fica emocionado, mas eu fico. Eu fico emocionado porque é uma terra que a gente ama mais, que é o homem. Eu venho aqui e faz bem para mim. Eu sempre digo isso, toda vez que eu venho em Europa, as pessoas que trabalham comigo, sabe que eu chego aqui meio cansado, sai descansado. É uma terra boa, uma terra que a gente sempre tem. Eu queria primeiro dizer, excelentíssimo senhor prefeito, Paulo Roberto Senador, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador São Francisco de Paula, pessoal que cumprimento os senhores vereadores, excelentíssimo senhor doutor Fábio Manuel Marques, secretário de Saúde e Finalmente Pessoal, excelentíssimo diretor do hospital, não sei se aqui, doutor Zé Carlos da Silva, Carlinhos, uma pessoa que eu prezo muito, uma pessoa que me falou, muito amigo meu também. Excelentíssima senhora doutora Maria de Oliveira Maciel, Oliveira Manja Maciel, coordenadora de saúde bucal, que juntamente com a minha amiga e colaboradora, a senhora Neisa Maciel, muito me tem ajudado nessa missão. Caros amigos presentes, eu sempre falo que tem um provérbio que diz o seguinte: ser breve e agradarás. Então não adianta a gente estar escorrendo, não vai passar. E não é para aí que eu quero. Eu quero agradecer, sensibilizar essa homenagem, realizar o trabalho. E nada me custa, pelo contrário, me dá muita alegria. Aprendi com meu pai, com o saudoso doutor Júlio Santos, que devemos repartir com o próximo os dons com a Universidade de Deus. Assim, além de ajudar as pessoas necessitadas, usufruto do prazer de conviver com pessoas que são caras. Mais uma vez agradeço o carinho que sempre sou tratado. Muito obrigado, boa noite a todos. O que seria do mundo sem a arte? Através dela, o homem se torna um ser imortal. A música é a prova da imortalidade da alma do povo airocano. Imortais na música, através da inesquecível maestrina Letícia Gifone, do saudoso maestro Odair, dos músicos Lulu Dali, Zoroastro de Araújo, Major Benfica, entre outros. Infinitas notas musicais que ecoam por séculos de tradição. Neste dia, a Câmara Municipal de Airoca homenageia um jovem talento de nossa terra, que há muito vem contribuindo para a salvaguarda e divulgação de nossa centenária música, Dr. Rafael Salles Arantes. Dr. Rafael Salles Arantes, nascido em Airoca no dia 20 de junho de 1980, filho de Gil Costa Arantes e Lúcia Salles Arantes, graduado em odontologia pela Universidade Vale do Rio Verde, de Três Corações, possui aperfeiçoamento em dentística restauradora, especialização em saúde pública com ênfase em PSF pela Universidade Vale do Rio Verde, de Três Corações, especialização em ortodontia e ortopedia facial pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas, FUNORTE. Em seu currículo, encontramos uma extensa e diversificada formação complementar. O Dr. Rafael Salles Arantes é grau 33 da augusta e respeitável Loja Maçônica Fraternidade Rioverdense, de Três Corações. Não obstante a sua carreira odontológica, o Dr. Rafael Salles Arantes herdou o dom da música de seus antepassados airocanos, sendo eles o tataravô Gabriel Tobias da Silva Benfica, músico; o tio tataravô José Tertuliano Xavier de Castro, músico e compositor; o tio bisavô Francisco Nogueira, músico e compositor; e o tio tataravô Major Antônio Martiniano da Silva Benfica, músico, maestro e compositor, grande expoente da música sacra mineira. Por forma de sua árvore genealógica musical, o Dr. Rafael Salles Arantes formou-se em piano pelo Conservatório de Música Maestro Marciliano Braga de Varginha,
onde atualmente regressou para aperfeiçoamentos. Desde 1999, dedica-se à recuperação e edição de obras do período colonial brasileiro, com ênfase em sua terra natal, a Iuruoca. Suas edições somam mais de 300 e são utilizadas como referência para coros, musicólogos e historiadores, tanto no Brasil como no exterior. Além de êximo pianista, é também compositor. Suas obras musicais, de apurado nível técnico e artístico, ganharam notoriedade, sendo executadas dentro e fora do país, despontando dentro da nova geração de compositores de música sacra, o que trouxe imenso orgulho à sua terra natal. Convido para a entrega da homenagem ao Dr. Rafael Salles Arantes, o vereador Helder de Carvalho Correia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iuruoca, senhor Francisco de Assis Barros, queria, através de Vossa Excelência, cumprimentar os demais vereadores, autoridades e o público aqui presente. Estou honrado por ter conhecido a homenagem me prestada. Todo o trabalho que faço em prol da música de minha terra é permeado por mais puro amor e respeito às nossas tradições. É gratificante poder colaborar para o resgate de nossa cultura e tentar garantir para gerações futuras o legado artístico de nossos antepassados. Mais uma vez, humildemente agradeço a sua homenagem. Muito obrigado. Há seres humanos que, pela grandeza de que se revestiam, pela importância da obra que realizaram, pelo caráter que tiveram, pela simplicidade e humildade com que se portaram em vida, transcenderam o tempo que lhes foi dado a viver. Nossa terra possui grandes exemplos de pessoas que, durante o tempo que conviveram conosco, deram testemunhas do quão sublime possa vir a ser o ser humano, e ao partir, as suas ausências abriram lacunas sem precedentes, mas o legado que deixaram fez com que jamais fossem esquecidos. Hoje, a Câmara Municipal de Iuruoca vem prestar homenagens àqueles que em vida deram suas contribuições para o engrandecimento de nossa terra. Paulo Roberto Luz, em memória, filho de José Lino da Luz e Geralda Lemos da Luz, nasceu no dia 21 de agosto de 1961, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Quando tinha 8 anos, sua mãe, ele e seus 5 irmãos mudaram para Belo Horizonte, e ele, para ajudar no sustento de sua casa, vendia cigarro e picolé, e também trabalhava como engraxate. Por volta dos 12 anos, começou a trabalhar em uma oficina mecânica, porém nunca abandonou os estudos. Trabalhava o dia todo e à noite ia para a escola. Depois de alguns anos trabalhando como caminhoneiro, ingressou em 1980 na Polícia Civil de Minas Gerais. No ano de 1981, foi transferido para Iuruoca e logo fez grandes amigos, como o presidente Sr. Francisco de Assis Barros, o vereador Sr. Ivair Correia e o vereador Sr. Alarcon Antônio Delfim. Em 1983,
casou-se com a airocana, senhora Maria da Glória Correia Luz, e teve 2 filhas, Danila de Cássia Luz e Isabel Cristina Correia Luz. Paulo era um homem bondoso e caridoso, sempre ajudava os necessitados em sua profissão. Livrou muitas pessoas de prisões com causas insignificantes. No final do ano de 1994, foi transferido para a cidade de São Lourenço e no dia 20 de janeiro de 1995 faleceu em serviço. Paulo Roberto Luz deixou saudades, não somente para sua família e seus amigos, mas também para toda a cidade de Airoca, que o acolheu como um benevolente filho. Convido para a entrega da homenagem à viúva do senhor Paulo Roberto Luz, o vereador Ivair Correia. Para o uso da palavra, representando a família, a senhorita Danila de Cássia Luz. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, senhor prefeito e autoridades presentes. Meu pai saiu de sua cidade e do convívio familiar e veio para a nossa cidade, um lugar distante. Aqui foi recebido como um filho e ganhou uma família nova. Não somente aqui ele formou com minha mãe, mas aqui foi formada pelos laços de amizade. Infelizmente, ele não pode receber pessoalmente essa linda homenagem, mas todos nós estamos imensamente felizes e exultantes pelo carinho e reconhecimento que a Câmara está demonstrando pelo meu pai. Em nome da família Correia, em nome de minha mãe e minha irmã, venho agradecer imensamente por essa belíssima homenagem prestada ao meu pai. Muito obrigada. Jaci Tavares Lobato, em memória, nasceu em Rio Novo, Minas Gerais, no dia 22 de março de 1918, onde estudou e viveu sua infância e juventude. De família tradicional daquela cidade, foi o segundo dos 7 filhos do senhor Inimar Lobato e Hilda Lobato. Tornou-se funcionário público federal no Ministério da Agricultura em 1941. Foi transferido e nomeado para exercer suas funções em Airoca, onde passa a viver, onde fez grandes amizades e ótimos relacionamentos. Aos olhos da população, surge como alguém que tinha grande vocação para liderar e mais um formador de ideias para os melhores projetos e campanhas, tanto em prol da igreja e hospital do Airoca Esporte Clube, e tudo que pudesse ajudar para o bem-estar da comunidade airocana. Em Airoca conheceu e casou-se com Vera Nunes Lobato, tendo 6 filhos. Era uma pessoa de coração aberto, muito caridoso, trabalhava em favor dos mais necessitados. Foi presidente e provedor do Hospital São Vicente de Paula, hoje Hospital Júlio Sanderson de Queiroz, na pior fase financeira, tendo que promover campanhas pela sobrevivência do mesmo. Também era, além de esportista, torcedor do Botafogo Carioca, adorava bailes e o carnaval. Sempre rodeado de amigos, entre eles Sr. Felipe Senador, Saúl Amaral, Cristóvão de Assis Toledo e Felipe Batroglório, senador. Planejaram a construção do Clube Lítero Recreativo Airocano. O terreno foi doado pelo senhor Felipe Senador. O material da construção foi doado pelos airocanos.
Porém, a influência maior, o esforço e entusiasmo do senhor Jaci Tavares Lobato foi altamente positivo, promovendo leilões de gado junto aos fazendeiros, eventos como eleições de Miss Iroquois para arrecadar dinheiro para a construção. Exerceu a presidência do clube por algum tempo. Acatava de bom grado quando o Monsenhor Nagel pedia a ele para fazer alguma coisa pela manutenção da igreja, indo em seu jipe pelas fazendas, pedindo doações de bezerros para leilões beneficentes. Recebeu merecidamente o título de cidadão aerocano e, pelo amor e prazer de residir aqui, ficou muito orgulhoso e feliz pelo reconhecimento do título. Sabem-se muitas coisas engraçadas que ele fazia. Gostava de contar fatos engraçados dele próprio, da cidade e de seus amigos. Era muito alegre, amoroso pai, esposo, responsável em tudo o que fazia. Em 6 de maio de 1985 faleceu, deixando um vazio em nosso convívio, mas um grande legado. Convido para a entrega da homenagem à família do senhor Jaci Tavares Lobato, o vereador senhor Lázaro L. da Silva. Logo após fará o uso da palavra, representando a família, o senhor Flávio José Lobato Nogueira. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Iroquois, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ilustríssimos senhores vereadores municipais, queridos parentes, ilustríssimas autoridades presentes, queridíssimos amigos e cidadãos aiocanos. Eu, na condição de neto mais velho do senhor Jaci e da dona Vera, e ainda representando as famílias Nunes Lobato, recebo, entre surpreso e extremamente agradecido, a homenagem póstuma ao meu avô, objeto desta sessão. Os senhores não imaginam quão importante e quão significativo é para nós esse gentil reconhecimento cívico, pois toda a nossa família é de Iroquois. Todos nós, durante nossa infância, adolescência e juventude, tivemos presenças marcantes em nossas vidas. Meu avô Jaci, com certeza, foi uma delas. Na minha infância, lembro-me muito bem, meu avô ainda estava em plena atividade, tanto profissional quanto social. Ambas para enobrecer a cidade de Iroquois. Servir. Esse verbo transitivo direto significa trabalhar em favor de alguém ou algo. Esse foi o lema do meu avô, durante toda a sua vida. Serviu o povo iroquois de bom grado, sem exigir nada em troca, como se fosse filho desta terra. Hoje, tantos anos depois, tudo isso me vem à tona, me traz a sensação de uma saudade doce
uma alegria de ter tido tantos momentos especiais com meu avô. Aonde ele estiver, ele receberá com muito orgulho essa carinhosa homenagem. Meu avô tinha um coração que não cabia dentro do peito. Foi um empreendedor ímpar, um sonhador, um exemplo para a juventude araucana. E assim termino com a frase do italiano Giuseppe Garibaldi: vá pensiero sull'ali dorate, ou seja, voa pensamento com suas asas douradas. Muito obrigado, querida Uruoca. José Honório de Souza, em memória. Nascido na cidade de Serranos, em 27 de maio de 1937. Era filho de Joaquim Osório de Souza e Dona Geralda Carolina de Jesus. Casou-se em Aparecida do Norte, em 24 de maio de 1963, com Dona Dione Mendes de Souza. O casal teve 5 filhos. José Honório de Souza era homem digno e trabalhador. Com o cultivo de sua horta, proveu o sustento de toda a sua família. Quem não se lembra do seu Norico, como era carinhosamente chamado por todos? Com sua inseparável carrocinha de verduras, vendendo de porta em porta por toda a nossa cidade. Quem não se lembra dos domingos após a missa, o seu Norico, com seu carrinho de pipocas na praça trabalhando? Temos imenso orgulho de ter tido em nosso meio homem de grande honradez, como foi o senhor José Honório de Souza. O seu exemplo de honestidade, de caráter, de humildade e simplicidade foram atributos que ajudaram a fazer nossa Iroca ser reconhecida como berço de grandes homens e mulheres. Convido para a entrega da homenagem à família do senhor José Honório de Souza, o vereador senhor Antônio Paulo Flores. Logo após, fará o uso da palavra, representando a família, o senhor Júlio. Boa noite a todos. Eu, representante do senhor José Honório de Souza, quero agradecer o prefeito e a Câmara. Muito obrigado. Passaremos a homenagem do presidente aos agraciados. Para o uso da palavra, o senhor presidente da Câmara, Francisco de Assis Barros. Saúdo a todos os presentes e me rejubilo por estarmos vivendo este momento histórico em que comemoramos os 184 anos de criação de nossa Câmara Municipal. Da mesma forma, sinto-me honrado em poder homenagear pessoas e instituições que contribuíram e contribuem com o nosso município. Prezados agraciados, as homenagens que esta casa nos presta hoje, mais do que uma manifestação de gratidão e de reconhecimento, é uma conclamação para que todos se inspirem em vossos exemplos de caráter, de ética, de humildade
trabalho, que não são provas de uma vida voltada para o bem, para o bom e para o belo. Em nome desta casa e do povo que representamos, eu vos cumprimento, mas, principalmente, eu vos agradeço por serem o quem são. Cinzeis lapidando pedras angulares para o nosso futuro. Recebam o fraternal abraço de todos nós vereadores da Câmara Municipal de Aiuruoca. Agradecemos a presença de cada um. O senhor presidente Francisco de Assis Barros fará o encerramento dos trabalhos conforme o regimento. Declaro encerrada esta sessão solene em comemoração aos 184 anos de criação da Câmara Municipal de Aiuruoca. Obrigado a todos.